Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui, como prometido, no Conversa com Ele, na segunda edição, que nós vamos estar conversando agora, né? Uma parte muito interessante com o Fabiano Werneck. E a gente hoje vai estar muito focado, né? Porque a primeira já foi muito legal, muita gente falou, está compartilhando. Mas a gente vai entrar numa parte hoje que é aquilo que a gente ama fazer, né? Que nós amamos fazer. Então, assim, compartilha também esse podcast, essa conversa que a gente vai ter. Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, né? Jesus foi aquele que o tempo inteiro se relacionou com pessoas. E a gente vai estar conversando um pouquinho agora sobre isso, nessa segunda edição do podcast Conversa com Ele, né, Fabiano? Mais uma vez, né? Mais uma semana, estarmos juntos para falarmos um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado. E são tantas coisas. E olha, a notícia é que a primeira edição, a galera mandou mensagem: que história é essa do cachorro? Explica, e a sogra, e não sei. Eles acharam muito interessante e muitas pessoas, eu recebi mensagem de BH, de outros lugares, as pessoas falando assim: agora eu vou ter que ver o podcast até o final, porque agora eu tô curioso, né? Então, assim, foi muito interessante e eu acho que parte da nossa história, ela serve como um gancho para a vida de outras pessoas, né? E hoje a nossa missão aqui é falar dessa transição, né? Daquele primeiro momento que envolveu a música, que envolveu o casamento, que envolveu o treinamento, né? Agora para essa fase onde a gente está lidando diretamente com vidas, né? Com pessoas. E vamos lá, vai dar certo. Até porque, né? Não tem como a gente desvincular, né? Todo o propósito, eu vejo assim, né? O propósito de Deus pra gente, ele tá atrelado à nossa história de vida, né? Então, até quando a gente conversou na primeira vez, você falou assim, depois: nossa, Gabi, tu puxou coisa... Me puxou lá de trás, né? Hein? Lá de trás, puxou... Nossa! Mas isso tudo é porque é importante pra gente ver a construção, né? E como Deus vai forjando a gente, direcionando a gente... É verdade. Pra aquele caminho. Talvez se você não tivesse vivido tudo que você viveu... Você, né, e como você falou, treinamento, né? Você vê assim, exatamente Deus levando você para um propósito específico, para aquilo que ele tinha. E a história do faz parte disso. Verdade. Por quê? Conforme você foi se alinhando a isso, você descobriu também aquilo que você não queria mais para você. É verdade. Mas aquilo que você quer e aquilo que você entende hoje, né? Porque cuidar de vidas é a nossa maior missão, né, Fabiano? A nossa maior missão é essa. É uma missão que te dá trabalho, que depende de muitas coisas, onde você também se expõe muito. Exatamente. Né? Mas vale a pena. Te contar uma experiência. E o pessoal que está assistindo, assim, que ainda de repente ainda não me conhece, sou o Fabiano Werneck, casado com a Verônica Werneck. E nós temos trabalhado numa função pastoral na cidade, cuidando de pessoas, cuidando diretamente de vidas. Só para você conhecer um pouquinho, você que não pegou, mas faz o seguinte, vai no outro podcast, na edição anterior, olha um pouquinho que você vai entender essa construção. E aí, Gabi, falando a respeito disso, de vidas, uma das experiências de tantas que eu me recordei agora. Um tempo atrás eu estava indo para minha casa, eu estava indo a pé, e aconteceu algo muito interessante. Ali na minha casa tem uma praça com muitas árvores, e era à noite. E eu tava passando indo pra casa e de repente eu escutei uma voz no meio do mato me chamando. Dei um pulo. Mas eu dei... Isso é um fantasma? O cara falou assim, Fabiano, ô Fabiano. Eu falei, é um anjo, não é possível. Eu, debaixo da árvore. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim: você não tá lembrado de mim no escuro? Eu já não enxergo sempre. Aí... Não tô lembrado não. Cara, eu vou te lembrar. Do nada, no escuro, no meio daquela praça à noite. Ele falou assim: você não lembra que você, há muitos anos atrás, me pegava em casa toda terça-feira pra ir pra um GC, pra ir pra um grupo pequeno, pra ir pra uma célula? Você não tá lembrado que você me pegava e que eu tinha problema com drogas? E que durante muito tempo você me buscar... Só que isso eu tô falando de 20 anos.
Ou de 17 anos, talvez. É muito tempo. E muitas pessoas passam por nossa vida. É verdade. E a gente foi criado muito nesse... a gente foi treinado muito com esse hábito. Eu pego um ali, pego outro lá, pego o van, pego o ônibus. Até hoje eu faço isso. Não é assim? Então, não é que a gente esquece das pessoas, é que é muita gente. Então, ele me fez relembrar. Aí ele falou assim, e eu conheci a palavra por causa do teu investimento e da tua insistência. Eu chegando em casa de noite. Então, olha como que aquilo tocou a vida de alguém. Ele que veio falar comigo. Essa foi uma das experiências, de tantas. Às vezes a gente tá andando pela rua e isso deve acontecer muito contigo também. Lembra de mim e tal. Você ministrou Caramba. pra mim, muita gente. Isso acontece muito. Por quê? Porque nós carregamos alguma coisa que, por mais que não sejamos perfeitos, aquilo que está dentro de nós pode provocar alguma coisa na vida de alguém. O segredo, e aí um conselho para quem está assistindo é, coloca para fora. Coloca para fora, bota para funcionar, faça alguma coisa por alguém, mesmo que você não se considere tão perfeito assim. E foi isso que aconteceu, Gabi, naquela construção toda, naquela transição da música, do voltar para Jesus, de ir para uma escola de lideranças e tal, né? Tudo isso veio realmente, como você falou, parece que foi um desenho. Um desenho que quando está acontecendo você não entende. Não entende. A gente não sabe na hora que está acontecendo aquilo que Deus quer. E uma das coisas, e um dos episódios que marcou muito a minha vida e a vida da Verônica também, foi uma entrevista que nós tivemos com a Nívia Soares. Já nessa fase da transição. Ela estava numa cidade vizinha, fazendo um evento de prefeitura, e nós estávamos a caminho, fizemos toda a cobertura do evento, foi maravilhoso, muitas pessoas se converteram e era um pátio municipal. Tinha a Nívia Soares, mas também tinha outras bandas seculares que iam cantar depois dela. E aí ela estava inclusive com uma intercessora de lá de BH que sempre anda com ela, e ela estava ali, aquela coisa toda. Fizemos a entrevista no camarim, ela atendeu muito bem, deu tudo certo. De repente, quando acabou, ela falou assim... Nós precisamos orar. Depois da entrevista, o Gustavo, o marido dela, estava muito cansado porque ele disse que dirigiu, ele dirigiu a van porque o motorista da van teve um problema. E ele teve que dirigir uma distância longa, ele estava muito cansado. E aí ela falou assim, não, mas eu não posso ir embora antes de orar. Já tinha passado o evento, entrevista, pessoas querendo tirar fotos, que é muito normal, né? E ela ainda assim queria orar. Eu não entendi nada. Aí eu falei assim, vamos orar. Desligamos tudo, deixamos guardado. Vamos ali para trás, era atrás do palco. E atrás do palco era lama pura, porque tinha chovido. E a gente ficou no meio da lama, e ela também, com a intercessora dela, no meio daquela lama. Ela fez uma roda com algumas pessoas que estavam ali. Tava eu, a Verônica e mais um casal de amigos que nós levamos, e tinham outras pessoas, mas não muitas. Mais ou menos ali, devia ter umas 10 pessoas, 12 pessoas. E ela começou a andar no meio daquela roda, e ela começou a orar junto com a intercessora. Aí eu fiquei pensando, gente, quem é essa mulher? Conhecida no Brasil inteiro. O Diante do Trono projetou ela de uma maneira, e ela tá aqui no meio da lama orando, depois de ter viajado, né? Eu fiquei muito impactado com aquilo. E ela foi orando, só que ela teve uma direção de ir orando por pessoas passando naquela roda. E quando ela foi passando, que ela chegou em mim, na Verônica, ela parou. Ela parou e ela tem um jeito de ministrar, a Nívia Soares, que ela começa a rir. Ela começa a sorrir, dar umas gargalhadas. E ela parou e ela começou a rir, com o olho fechado e rindo, a intercessora junto com ela. E daqui a pouco Deus usa ela em profecia. Em uma profecia direta. E ela ria à medida que falava. E ela falava assim, é de pastores assim que eu tô precisando. Pastores assim que eu estou buscando. Velha, quantos anos isso tem? Tem muito tempo. Eu não entendi nada. E ela ria e ela profetizava. Eu tô levantando vocês com uma unção de criatividade que vocês não têm ideia. Eu tô levantando vocês para um ministério pastoral que vocês nem têm noção do que vai acontecer. Ela falou, fiquei olhando assim pra cara de Verônica, e a gente envolvido com reportagem, né?
Eu falei, gente, eu guardei, anotei e amém. E segui a vida. Aí os anos passam. E lá na frente você vai entender que no meio do mato, no meio de uma lama, Deus já estava falando alguma coisa. No secreto, no escondido, sem ninguém ver, né? Porque sem ninguém ver. Poucas pessoas sabem desse testemunho, porque inclusive. Porque não foi no meio de holofote, não foi não no foi meio em de cima. multidão. Por que não foi em cima do palco? Mas foi atrás do palco, no meio de um lugar simples. Porque eu acho que Deus queria tratar com a gente. Sim. Não era tempo de exposição. Exatamente. Né? Mas Ele queria dar um recado. Sim. Né? Então aquilo foi muito forte, aquilo gerou Eu vou falar que não foi nem temor, foi medo mesmo. Assim, meu Deus, o que é isso? Eu não tô orando sobre isso, embora sabia que tinha chamado. Mas quando vem essa missão e essa visão pastoral, é muito diferente, né? Então a gente começou a observar vários detalhes em torno, né? Uhum. E aí, nesse momento, foi já finalizando essa transição. Finalizando todo esse processo, né? Onde a gente entendeu que era tempo de uma mudança, não só na questão da atuação ministerial, mas o foco agora seria outro. E encerrar um ciclo. Exatamente. Para começar já direcionado. Já né? direcionado. Eu acho que o que aconteceu na área da comunicação e da televisão também foi muito necessário. Sim. Porque hoje, quando a gente olha para um evento, quando a gente olha para algo que está acontecendo, a nossa visão é completamente diferente do que se não tivéssemos vivido aquela experiência, né? Sim. Então eu acho que Deus quis realmente construir alguma coisa, dá para nos dar um conhecimento Sim. nessa área, né? Porque grandes coisas foram acontecendo, aquela coisa toda. Ontem, por exemplo, a gente teve uma experiência de ter trazendo a arca aqui em Teresópolis, conversando aqui. Aí eu busquei no meu Facebook uma foto minha com o Luiz Arcanjo de 12 anos atrás. Uau! Tava na foto eu, Luiz Arcanjo, Sérgio Lopes e Alex Gonzaga. Uau! Do Novo Som. Na mesma foto. Eu até postei a foto. Olha o tempo que isso tem. Essa foto tem 12 anos. E hoje a gente pôde reencontrar aqui. Então, assim, por que Deus faz essas coisas? Como você falou muito bem. Não é da noite pro dia. É uma construção. Para que você possa tocar na vida das pessoas com mais autoridade, que você possa falar com mais propriedade. E nisso vai trabalhando na gente também, né, Fabiana? Com certeza. Porque nesse meio tempo, nós não somos os mesmos, né? Você não é o mesmo, Fabiano, né? O processo de construção interno de Deus também, tratando caráter, porque né, quando a gente cuida de vidas, é aquilo que você falou, a gente não é perfeito. Sim. Mas a gente chega cheio de coisa para Deus mudar. Mesmo com boa intenção de fazer, né? No meio do caminho, quantas coisas a gente também erra, né? Querendo acertar, né? Às vezes a gente acaba tocando os pés pelas mãos. Eu acho que há um tempo, não sei se você se sentiu assim, mas assim, quando a gente começa a cuidar das pessoas, a gente precisa ter um discernimento muito grande e entender o que é você estar cuidando e ser dono. A gente não é dono das pessoas. A gente só não é? Mas quando a gente começa, o nosso afã de proteger a pessoa, não sei se você passou por isso. Às vezes é tanto que você acha que você comanda a pessoa, você é dono da pessoa. E não é verdade. Então, a pessoa tem a sua própria decisão. Exatamente. A gente ali é um facilitador, um conselheiro. E muitas vezes nós aconselhamos, nós orientamos, mas não porque nós não temos dificuldades ou problemas, ou porque a nossa vida é perfeita. Não. É realmente uma graça de Deus. Exatamente. Sabe? E isso começa a ser visto e respeitado pelas pessoas. Exatamente. As pessoas começam a respeitar a visão que você carrega. E quando chega nesse momento, é incrível. Porque você se pergunta, o que essa pessoa quer comigo? O que eu tenho para dar para essa pessoa? Exatamente. Vou te contar uma experiência de agora, fresquinha, de domingo agora. Eu tava chegando na igreja e uma pessoa que tava no estacionamento da igreja, ali, eu quase não consegui sair do carro, ele já veio falar, tô precisando da tua ajuda, tô precisando de conselho, tô precisando de direcionamento. E você já me ajudou bastante, agora eu vou precisar de novo disso. Quase dentro do carro. Isso agora, domingo agora. Ok. Entrei pro culto. Quando eu entrei pro culto, o culto acontecendo, chega uma mensagem no meu celular.
essa mensagem de um pai falando assim: rapaz, o meu filho é só Jesus. Tô em Niterói, ajuda o meu filho, ele precisa. O casamento não tá bom, as coisas estão dando errado, ele tá se sentindo sozinho e eu preciso que... No mesmo dia. Por que esse rapaz me abordou no estacionamento e por que esse outro mandou mensagem? Porque eles já enxergaram que a gente já tem uma predisposição para isso. E isso é maravilhoso. Por isso que Deus deu para cada um chamado. Deus deu para cada um um foco e uma visão na mesma noite. E às vezes acontece até quando você acha assim, cara, não tá muito legal, não tá muito bom. Justamente nesse momento. É que Deus pega e te fala assim, não, tem coisa, tem azeite para sair dessa azeitona, né? Exatamente. E ali eu respondi aquela mensagem e tal, e eu falei assim, gente, olha a responsabilidade. Não se trata de número. Isso aí. Não se trata de multidão, se trata de indivíduos. Exatamente. Né? E a Verônica, nós defendemos muito uma tese de que as pessoas têm nome. Isso aí. As pessoas continuam tendo nome. Nós podemos tocar as multidões e atrair as multidões, mas a igreja sempre vai precisar desenvolver o seu trabalho, o seu papel de igreja. Isso aí. Por mais que venhamos a usar toda tecnologia, todas as ferramentas. E temos que usar. Tudo que tiver à nossa disposição, nós temos que usar naquilo que não venha tocar, né, na santidade da igreja, ok? Exatamente. Porém, as pessoas, Gabi, acho que mais do que nunca, as pessoas precisam ter os seus nomes de volta. As pessoas precisam disso, sabe? E você deve perceber muito isso lá na igreja. Olha o que eu passei. Você estava falando essa coisa, né, de buscar. Eu até hoje, assim, eu tenho muito isso. Às vezes vai terminando o culto e eu percebo alguém que não mora perto da igreja, porque a nossa igreja, né, ela recebe gente de todos os bairros da cidade, mesmo sendo ali no meu dom, Deus tem mandado. E aí a gente estava fazendo um culto de mulheres, e aí tinha uma pessoa lá que tá indo, e eu sabia que ela morava na Fazenda Hermitage. Eu falei assim, você tá com o cara ou não? Eu vou te levar. Aí você vai me levar? Eu falei, vou. E aí ela falou assim, mas é seu caminho? Eu falei, não é meu caminho. Mas o carro que Deus me deu é pro reino, não é pra mim. Isso. É pra abençoar as vidas. Então, assim, se eu não puder usar o carro, né, E aí, eu falei, você só espera só um pouquinho, porque a gente pastou quase a última fechada. E levei ela em casa, lá na Fazenda Hermitage. O esposo dela tava lá esperando com o bebê. No dia seguinte, ela me passou uma mensagem. E ela falou assim pra mim, você não sabe como eu fiquei impactada. E eu me senti honrada de ver você, né, pegando seu carro pra me deixar em casa. Tipo assim, a pastora da igreja. E assim, ela é nova na igreja. Ela não é uma pessoa que caminha comigo há muito tempo. Ela tá na igreja há pouco tempo, né? Ela não estava frequentando lugar nenhum. E alguém convidou ela e ela tem ido. E ela não tem muito relacionamento ainda com a gente. Mas ela falou assim, sabe? É a valorização de uma vida. Por quê? Não é o que ela pode me dar, entendeu, Fabiano? Porque eu acho que no relacionamento com as pessoas, eu acho que às vezes que as pessoas ficam um pouco assim, né? Às vezes até a gente pega muita gente machucado, né? Nossa. E é assim, às vezes assim, mas às vezes ninguém sabe meu nome porque eu não tenho o que oferecer. Né? Eu não tenho uma troca, eu tô cheio de problema, eu tô não sei o quê. E assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para um pastor me enxergar, me levar em casa, ou então trazer na minha casa? Eu levo as pessoas na minha casa. Independente de quem seja. Porque é isso que você falou. Aí você vê como é que um gesto muda e impacta de você pegar uma pessoa, tipo assim, ela pensou assim, poxa, eu tô há pouco tempo na igreja, a pastora não me conhece direito, tem outras pessoas que acabam com ela há anos, mas ela fez questão de me trazer em casa. Isso é o verdadeiro pastoreio, na minha visão. O pastoreio, ele não tá ligado com a plataforma. Isso aí. O pastoreio não está ligado com o pregar bem. Não tá ligado ao microfone. Porque ele tem que funcionar, não é no púlpito. Não. Ele tem que funcionar ali, ó. É possível que alguém consiga ser um grande pregador, um grande preletor,
tocar o coração das pessoas, Sim. emocionar e as pessoas até se converterem, Sim. sem que essa pessoa seja um pastor. Sim. Mas é impossível a pessoa cuidar de alguém com essa paixão e tirar os carrapichos e tratar de áreas que de cima da plataforma você não enxerga, Não enxerga. sem ser um pastor. Então, o pastor é aquele que ele está no meio do povo. É. O pastor não é o que está com o microfone na mão. A gente tem alguns exemplos que a gente conhece ao longo da nossa vida de pastores que sequer sabem falar direito, É verdade. mas que são excelentes e grandes pastores, É verdade. respeitadíssimos pelo povo. É verdade. Porque o povo tem nome e nós precisamos entender isso. E aí a multiplicação ela também virá. Sim. Uma outra experiência, eu te falei de uma experiência de domingo. Sim. Hoje nós estamos gravando, é quinta-feira. Sim. Uma experiência de ontem, quarta-feira. Olha como que as pessoas estão precisando. Ontem, a minha esposa estava com uma pessoa fazendo um aconselhamento. E um aconselhamento bem delicado. Bastante delicado. Ontem, quarta-feira. E nós nos encontramos na igreja. Ela chegando desse lugar, que ela estava com uma pessoa, e eu chegando também. Nisso, uma pessoa me aborda de novo no estacionamento. Outra pessoa. Um empresário que sempre foi bem sucedido. A visão que eu tenho desse empresário da minha juventude toda é de alguém muito superior a mim. É de alguém extremamente bem sucedido, conhecidíssimo. E aquele homem me abordou na porta do carro e chorou. Chorou. Porque a vida dele se desfez por completo. O filho dele, adoentado, a vida dele se desfez por completo. Mas de um ponto que você fica até um pouco sem saber o que falar. Porque parece até que não é real. Ali no estacionamento de novo. E quando ele falava de alguns detalhes, ele chorava. Ele só queria ser ouvido. Isso aí. Mas E é aí, isso que as pessoas querem, se o estrelismo sobe à nossa cabeça... Não, peraí, eu tenho que ir pro culto. Você não ouve uma pessoa e, de repente, por não ouvir, sabe-se lá o que esse homem pode fazer. Né? Então, ali eu consegui ficar meia hora com ele, conversando. Tudo isso ontem, um dia antes desse podcast aqui ser gravado. Porque nós somos bons? Não. Porque nós estamos tentando estar disponíveis. Marcou, líder, com você? Tenta ir. Tenta dar um jeito. Faz alguma coisa. Porque se essa pessoa te contactou e te localizou, pode ser que o que vá transformar a vida dela esteja na tua mão. Porque ela te procurou. E nós, às vezes, falhamos nisso. É verdade. Pessoa liga, a gente empurra pra frente. Amanhã, não sei o quê. Na medida do possível... Faz alguma coisa, porque Deus te deu a legitimidade para fazer. E isso não depende do nome, do cargo, da função que você tem, não. Porque o que você carrega é o que aquela pessoa precisa. E a gente costuma dizer, né? E eu tenho isso muito no meu coração. Quando Jesus ele vai ascender, ele poderia ter dado qualquer instrução. Mas qual foi a instrução que ele deixou? Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar. Então, assim, não existe nenhum cargo na igreja, nenhum ministério que esteja acima disso. Não tem. E o problema é que a gente inverte isso. A gente coloca, muitas vezes, todos os outros ministérios à frente do que... Do ID, né? Do ID, porque isso é para todos. Para todos. A função de qualquer pessoa, a missão de qualquer... Às vezes as pessoas me perguntam assim, eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei qual é o meu propósito. Já tá ali escrito. O primeiro dele é o ID, né? Pra todo mundo. É verdade. E o mais importante, e é o que a gente, às vezes... não... Só o pastor pode fazer. Não é. Porque aquilo ali não... Aquilo não é é pra todos. Todos nós temos alguma coisa pra dar. Não é? Exatamente. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim, Gabi, ela tava passando um momento difícil, falou assim, e ela é uma grande líder hoje. Inclusive, hoje ela congrega lá com vocês. E durante muito tempo eu discipulei. Mas eu não tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu tô passando exatamente isso, e eu tenho essa dificuldade. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa.
muitas pessoas não vão te ouvir, não é pelo que você já venceu. É pelo que você ainda não venceu. E aquilo que você não venceu, pela fé, você se apropria. Então a pessoa vai olhar para sua fé e vai falar assim, se fulano essa pode... determinação, né? Se fulano pode, mesmo estando passando essa dificuldade na vida, eu também posso. E a grande verdade, eu posso dizer que nesse ponto, eu e a Verônica somos exemplos, porque nós não nos sentíamos preparados para nada disso. Exatamente. Para nada disso, muito pelo contrário. Não, eu posso ajudar até com alguma coisa ou outra, mas eu nunca vou sentar em uma mesa para aconselhar alguém. Eu nunca vou chegar nesse ponto, porque eu não me sinto capaz. E esse era o sentimento, mas quem vai te capacitando é o próprio Deus. Exatamente. E aí, Gabi, nesse processo todo de transição, que eu comecei a entender o valor de cuidar de pessoas, porque eu já tinha aprendido em uma escola sobre isso. Experiências já estavam sendo acumuladas. Sim. Só que, não sei se você percebe isso, com o passar dos anos, parece que isso tá se tornando uma grande necessidade dentro das igrejas locais. Muito, o discipulado, muito. o acompanhamento, de perto, olho no olho, Sim. mas está se tornando algo tão necessário que eu comecei a olhar para isso com um olhar muito mais profundo. E nesse momento, quando, por exemplo, no caso da Lagoinha que chegou aqui, após a chegada, eu e a Verônica fomos o primeiro casal a sairmos de Teresópolis e irmos para um grupo pequeno dentro da casa do pastor Pra Felipe. ser ministrado. Não era igreja ainda, era um grupo, era uma célula, era um GC. Dentro da casa dele não existia igreja. Isso eu tô falando de 11 anos atrás, porque a igreja fez 10 anos no estado. Então, foi de novo grupo. Pequeno, pessoas, cuidado ali, olho no olho. E de lá pra cá nós não paramos mais. Até que a igreja, ela foi inaugurada aqui há 7 anos atrás. A igreja inaugurou. Quando ela inaugurou, nós fomos o primeiro grupo a abrir após a inauguração, na nossa casa. Abrimos o grupo, um grupo de crescimento. Em um bairro que não é muito acessível, assim, não é um bairro que é facinho de chegar e tal. Sim. Precisa de se locomover, aquela coisa toda, mas nós abrimos com essa visão de que não adiantaria só tocar a multidão, tinha que cuidar de pessoas. E daquele processo, começou a dar tanta gente que não cabia mais. Aquela praça em torno da minha casa ali, aquilo ficava lotada de carro até embaixo. A gente recebia todas as sextas-feiras na nossa casa, chegamos a receber na garagem de casa 70, 80. Como é que faz? Como é que faz com isso? Um monte de criança pulando no gramado, dando voadora, querendo enforcar os cachorros, uma loucura. E um monte de gente sendo transformada, um monte de gente ferida com ministérios, casamentos destruídos e a gente vivendo aquele turbilhão, aquela coisa. Dali começamos a visão de multiplicar. O que era ali naquele bairro Taumaturgo foi pro bairro de São Pedro e mais outro no bairro de São Pedro e nós fomos multiplicando. E nesse ministério, exatamente lidando com pessoas, nós permanecemos nesse ministério, nessa atuação, 6 anos e meio. 6 anos e meio fazendo a mesma coisa. Olha que contraste de alguém que estava em grandes eventos. Sim. E vendo grandes cantores, aquela coisa da fama, da explosão do gospel, sim, agora transicionado por Deus para o cuidado direto com pessoas dentro das casas. Gabi chegou o ponto nesses 6 anos e meio de que você sabe como é que é coordenador, né? E alguém que está pastoreando um setor. Você tem que estar ali, você tem que resolver. Então, aquela coisa de tocar violão, você tem que quebrar todas. Por quê? O líder do bairro do Alto faltou. Você tem que ir no lugar. Porque não tem alguém preparado naquele momento ainda. Então, a nossa semana era completamente lotada com esse tipo de coisa. E além de tudo isso, a gente não conseguia estar longe. Então, a abertura de novos grupos, a gente que estava fazendo. Faltava alguém para tocar o violão, a gente que ia lá. E o líder ligava falando assim, gente, não temos dinheiro hoje para fazer um lanchinho. E a gente ia providenciar o lanche. Então, durante 6 anos e meio, não era apenas cuidar só de um grupo nosso. Era de toda uma estrutura que saiu, que nós conseguimos, debaixo de uma graça e de uma unção, provocar uma multiplicação.
Sim. E eu construí um hábito que foi aprender um pouco sobre Teresópolis. Teresópolis tem 56 bairros cadastrados na prefeitura. Então eu ia por esse mapa. Então se tem 56 bairros cadastrados, isso significa que é possível que eu consiga levantar 56 líderes para tocar nesses bairros. Essa foi a visão. E nós fomos em aquela multiplicação com muito trabalho. É a mesma visão que Nossa, mas aqui é muito trabalho mesmo. Por quê? Porque não é o trabalho do encontro de 2 horas do culto. Isso aí. Não é o trabalho de ir no culto, sentar, ouvir uma palavra e depois ir para casa. Não, não é isso. São as demandas da semana. É o teu WhatsApp pipocando direto de pessoas buscando. Não quero mais, não. Não, agora eu não quero. Não, não quero mais. Acabou na minha casa. Não quero mais GC. Não é assim? Não, aborreci. O que foi, irmão? Você é um líder tremendo. Meu marido tá me perturbando. Um monte de BO. Ou as minha esposa que não sei o quê. Ah, não. É o vizinho que reclamou. Hoje eu não tô bem pra dar a palavra, não. Hoje, sabe? E tantas coisas vão acontecendo pra você manter. Porque eu vou falar uma coisa. O pastor Márcio Valadão usa uma frase. Como termina é que importa. Isso aí. Como termina. Começar bem, a gente começa. Todo mundo empolgado. Nossa, começar bem, explosão total. Mas depois da explosão, né? Por exemplo, quando você começou com a missão, né? Era uma coisa, mas o amadurecimento traz um monte de outras demandas, não é verdade? Eu e o André, a gente estava conversando isso aí nos bastidores, quando a gente começou, antes de você chegar. Por quê? Porque as pessoas acham que romantizam muito, Nossa, né? Aquela perfeição. Não, e romantiza a questão assim, porque por que é difícil a gente querer pessoas para cuidar de vidas? Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. E você se envolve todos os dias, né? Você então, tem que ser apaixonado. Mas eu não tô com tempo porque a gente tá com pouco tempo, porque eu tenho isso. Aí, né, a gente tava conversando com uma situação de... o tempo tá apertado. A André falou assim, bem-vindo ao time. Agora você vai sentir o que a pastora sente. Sim. Pra lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. Né? Porque, assim, discipulado não é uma moda. As pessoas acham isso muito bonitinho, muita gente. Eu sou líder. Uau. Isso não é moda. Não. Isso é um estilo de vida. Ser líder não é o nome que você carrega? E se for moda, a pessoa não fica. Não fica. Se for por qualquer... Não fica. Por quê? Porque a gente precisa entender que, apesar da gente... É claro que a gente tem que ter equilíbrio. Tem dia que você precisa... Jesus se retirava. E não é errado isso. A gente precisa se retirar para se cuidar, para ter tempo com a família. Tem que ter o equilíbrio para você não ganhar as pessoas lá fora e perder a sua casa, perder a sua família. Esse cuidado é muito importante. Muito importante. Eu e a Verônica, nós temos esse cuidado. Por quê? Por exemplo, nós temos uma filha. Nossa filha tem 9 anos. Nós sempre tivemos o cuidado de não deixar revelado para ela que os nossos afazeres têm uma importância maior do que ela. Exatamente. Então, eu já renunciei. Eu já deixei de ir a culto para ficar em casa com a minha filha, porque a semana inteira eu estava envolvido com grupos. E naquele dia que teve um culto, eu já deixei de estar porque eu estava vendo um filme com a minha filha. Sim. Eu faço isso sempre que for necessário, sabe? Porque a minha filha, ela tem que também se apaixonar por essa casa, exatamente, por esse ambiente. E não olhar para aquele ambiente falando assim... Esse ambiente roubou meu pai. Exatamente. Então, isso é o quê? É o que você faz na tua casa. Né? É aquilo que você conversa. É aquilo que você sabe. Por exemplo, olha só que pesado. Então quer dizer que eu tô envolvido em células ou em grupos pequenos ou em GC a semana inteira porque sendo um coordenador ou um pastor nesse sentido, eu pego a minha filha e carrego ela para todos os lugares. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu não lembro que ela tem que estudar no dia seguinte. Eu não lembro que ela tem o tempo dela. Sabe o que ela vai falar daqui a pouco? Papai, eu não quero mais ir contigo nesse negócio, não. Isso, não. Um ambiente com um monte de adultos. Isso aí. E um chora daqui, e um aconselhamento de lá, e chega em casa. Não, entendeu? A gente sempre tomou esse cuidado. Eu também. Sabe? Por quê? Porque eu quero que a minha filha também esteja nesse contexto, mas querendo... Sabendo o quanto é lindo, né? Sabe? Você vê, eu tenho a mesma coisa, eu criei meu filho assim. Sim, e né? eu sei como que foi. Você vê o Dan hoje,
né? Você vê que ele vai porque ele quer. Porque ele gosta. Você vê isso nos reflexos, né? Que a pessoa dá. E isso é tremendo. Na adoração. Tipo assim, foi uma escolha dele. Isso aí. Não foi uma imposição. E eu também respeito o dia que ele não quer. Exatamente. Entendeu? Mamãe, hoje eu tô cansado. Tem que respeitar. Eu respeito. Tem que respeitar. Mas olha só que quando a gente cria os nossos filhos assim, entendendo. Ele, há alguns anos, né? Ele tem algumas coisas, algumas propostas assim pra fora e tudo. E quando alguém fala com ele assim, você vai embora daqui, ele fala assim, olha, eu não posso deixar o ministério da minha mãe. Eu tenho que ajudar a minha mãe na igreja. Eu vou viajar pra fora sim, mas eu vou e vou voltar. Entendi. Embora não. Por quê? Porque uma vez ele falou assim pra alguém, a nossa igreja precisa de mim, eu não posso deixar o ministério. Isso é uma consciência, né? Isso é tremendo. Então, isso é algo que é dele. Isso nunca foi imposto por mim, entendeu? E nisso... Porque a gente tem esse cuidado com eles, de entender. Porque eu sempre falei, filho, você é minha prioridade. E as pessoas, elas observam isso, sabe? Porque os nossos filhos, eles acabam se tornando exemplo. E nós que estamos à frente de liderança, temos que ter um cuidado de não tornar isso pesado. Exatamente. O filho do pastor. A filha do pastor. Isso aí. Nossa, a filha do pastor tem que ser... O sabe? exemplo. Isso é um peso. É um peso. E eu conheço alguns filhos de pastores. Sim. Que nunca mais voltaram para a igreja. Por causa dessas... Nunca. Eu conheço alguns. Eu também conheço. Sabe? Isso é muito triste. Sim. Sabe? E talvez, será que isso não tenha sido uma falta de sabedoria, né? Porque não adianta cuidarmos do mundo inteiro e perdermos a nossa casa. Sim. Não adianta. E nessa questão, Gabi, do olho no olho, se você não se atentar, isso acontece fácil. Por quê? Porque quando você está numa dinâmica de ministrar o louvor ou de tocar na igreja, você vai no teu dia de ensaio, você se prepara, você se dedica, você estuda e você vai lá e faz, mas depois você volta para casa. Na lida direto com pessoas, aquilo é segunda de manhã, terça à tarde, quinta na hora do almoço, não para. Se você não tiver uma disciplina, você vai tentar resolver o problema de todo mundo, né? E o discipulado, principalmente assim, a visão que eu defendo com a Verônica eu não preciso estar perfeito para cuidar, não. Mas a gente precisa do mínimo necessário, né? E nem sempre a gente tem todas as respostas, sabe? E às vezes a gente tá sem paciência, é verdade. E aí quando isso acontece, Senhor, me renova aqui, traga de volta, porque, sabe? Porque no meio do caminho você tem que entender que você tá lidando com pessoas. E o discipulado, né? Eu acredito que você enxerga isso também. Qual é o maior risco de uma pessoa que trabalha com o discipulado? Eu acho que a nossa maior missão, né? A gente está ali ajudando pessoas, formando pessoas para dependerem de Deus. Ensinando essas pessoas a se conectar com Deus, a buscar, a estarem, né, desejosos de... A gente está ali para... Dos momentos para aconselhar, quando a gente pega a pessoa que tá ruim, não, a gente tá ali junto. Mas a gente vai formando a pessoa num caminho para ela ir sendo liberada, para ela seguirem o seu caminho, né? Seguirem o seu caminho, ela ter acesso a Deus. A gente tá ali como uma referência para apoiar, para olhar no olho, para tomar um café, para ter relacionamento. Porque Jesus fazia isso. Mas eu acho que o maior problema é quando a gente forma pessoas dependentes do homem. Aí o caminho tá errado. E nós já vimos isso, né? Sim. A pessoa ela fica tão dependente de você que ela não consegue ela não dá um passo, não avança. E aí isso não é discipulado, você tá formando errado. E a palavra de um líder, ela é muito poderosa. Então, se você é líder e você exerce uma influência, cuidado com o que você fala, porque a tua palavra, ela tem um poder naquela vida, naquela pessoa. Você consegue destravar aquela pessoa para um futuro e, de repente, ela vai dar até mais frutos do que você. Exatamente. Então... eu acho que esse é o objetivo. A gente formar pessoas que vá além da gente. Que ultrapasse aquilo que a gente já foi, que dê muito mais frutos que a gente. Hoje, principalmente pós-pandemia, eu percebi que as pessoas criaram uma resistência muito grande umas com as outras. Verdade. Engraçado que era pra ter sido ao contrário, né? Porque nós fomos pra dentro da casa, né? Todo mundo recuou. Mas eu percebi que pós-pandemia,
E durante a pandemia, eu tive muita experiência com essa questão do discipulado e do cuidado de pessoas. Porque a pandemia fez com que as igrejas elas foram obrigadas a parar com suas atividades, né? E isso aconteceu exatamente o contrário comigo e com a Verônica. O nosso trabalho, ele multiplicou na pandemia. A gente trabalhou muito durante a pandemia, porque era um trabalho que ninguém via. Isso aí. Por quê? Olha aí a importância do acompanhamento. Aquelas pessoas que agora estavam nas suas casas e que não estavam trabalhando, que não estavam ganhando dinheiro, elas tinham você como referência. E aí agora, no meio do ápice de uma pandemia, elas querem ajuda. Exatamente. E aí o celular não parava. Não sei quem tá internado, e nananã, e sabe? E você sem poder fazer muita coisa, e assim, às vezes o aconselhamento por telefone emendava um no outro e não parava. Por quê? Porque, embora os grupos não estivessem acontecendo nas casas, os grupos estavam acontecendo de outra maneira. Sim. E ali eu vi uma realidade muito forte e importante, de que após esse período de pandemia, a gente ia viver uma outra realidade. Eu ouso a dizer que você pode ter uma grande estrutura, você pode ter uma igreja com 15 mil pessoas, mas a igreja nunca mais vai ser a mesma após esse momento de pandemia. Nunca foi tão necessário o trabalho direto, de olho no olho, do que agora. É verdade. As pessoas se tornaram resistentes. As pessoas, se elas eram viciadas na internet, elas multiplicaram esse vício, sabe? Elas hoje, elas estão achando que elas não dependem mais tanto nem da igreja, porque elas assistem pela internet. Elas hoje, ela tem vários mentores digitais. É verdade. Então, nunca foi tão necessário você formar líderes, preparar líderes para cuidar e tentar reverter essa situação. Porque hoje todo mundo tá dando... entrar nas casas de novo, né? Todo mundo tá dando aula de alguma coisa. Todo mundo é professor de alguma coisa. E esse rebanho Todo mundo é mentor de alguma coisa, né? Todo mundo é mentor de alguma coisa. Então, esse rebanho que ele recuou, agora para o retorno tá muito difícil. Não, e eu não sei se você sente isso, né? Uma resistência também de abrir as casas para se fazer o discipulado. Por quê? Às vezes eu ouço assim, umas coisas místicas, né? Não, você abrir sua casa e o peso. Traz um peso pra minha... Traz um peso pra minha casa. E aí eu falei assim, não, se a minha casa é consagrada, quem entrar na minha casa tem que ser transformado. Eu não posso ficar com medo do peso. Não, é o contrário. Mas a gente cria subterfúgios, né? Resistências para não abrir as casas. Você sente isso? Sim, e principalmente a casa que fala muito da intimidade, né? As pessoas, elas dizem que querem, mas na hora que elas veem que aquilo vai acontecer mesmo, elas recuam. Uma resistência muito grande vem acontecendo, né? Porque você não quer a pessoa toda semana na tua casa. Não, é o que eu falo. As pessoas até querem começar, mas depois que vem que é uma rotina, que toda segunda-feira tu tem que preparar as cadeirinhas lá da tua casa e que você tem que estar ali, elas começam a recuar. Opa, peraí, não, acho que não é bem assim, não é muito isso que eu quero. Por quê? Porque é muito mais confortável estar dentro do templo, sentado. E ainda mais hoje, que a proposta mais moderna, ela traz toda uma plataforma de conforto. Isso aí. Isso é bom? É bom. Mas isso também tem feito com que as pessoas se adaptem a esse conforto. Se o ar-condicionado não estiver funcionando tanto, eu saio da igreja reclamando. Porque eu chego na igreja, eu ganho uma bala na porta, eu ando mais um pouquinho, eu tomo um cafezinho com um pedaço de bolo, eu entro no templo, tem uma cadeira confortável, com ar-condicionado. É tudo lindo e tudo perfeito. Então eu tô achando, Gabi, que isso é tudo muito bom e eu defendo isso. Porém, eu tô achando que a gente tem que levar o nosso povo um pouco pra roça, pro meio do mato, subir numas árvores, fazer os negócios. Porque o povo tá assim. O povo tá naquela... Olha, pastor... Olha, eu tava sentado aqui, o ar-condicionado... Não funcionou direito. Suei calor... no culto. Hoje tá um pouco assim. E aí, minha filha, vamos fazer o seguinte, a tua casa é confortável, não é? Abre a tua casa que nós vamos pra lá e nós vamos toda segunda-feira estarmos lá na tua casa, lá pra cuidar de alguém.
sabe? Por isso que eu tô te falando, tem que pedir a Deus para gerar paixão pelas pessoas, porque elas também estão muito resistentes. Elas também estão fugindo muito. Do chamado. Se a gente amava, Gabi, o ministério, agora tem que amar muito mais. É verdade. Depois desse episódio todo, né? E nesse processo todo que nós vivemos de multiplicação, a gente conseguiu abrir uma média de 50 grupos, ou seja, 56 bairros na cidade. Alguns estavam duplicados no mesmo bairro, então nós não atingimos todos os bairros. Mas em nível de proporção, foi uma marca muito boa, né? E eu comecei a perceber que vale a pena investir nas pessoas. Vale a pena acreditar nos pequenos começos. Porque você não sabe onde aquilo vai parar, sabe? E outra coisa, não tem a ver com a placa, não tem a ver com a marca, porque hoje você tá naquela marca, mas e se amanhã Deus te direciona para um outro lugar? Você fez o teu papel, você cumpriu a tua missão, você plantou a tua semente, ela frutificou, o reino avançando. E você vai viver o que Deus tem. Então, porque muitas pessoas se preocupam muito com isso. Ah, mas é a igreja tal, essa igreja ela é famosa, ou aquela não é. Querido, planta a sua melhor semente onde você está. Se amanhã Deus te remove dali, é porque para Deus o reino é um só. E ele te remove, meu irmão. Se estiver precisando de um cara do teu jeito em um outro lugar, ele te remove porque o reino é um só. Ele te tira e faz e acabou, né? Por quê? Porque o que vale para Deus é realmente... São as vidas, né? São as vidas das pessoas. Como que você ia imaginar que hoje teria um trabalho daquele plantado e dando frutos ali no meu dom? Eu digo, não porque eu tenha problema no meu dom, porque tem igrejas que fazem trabalhos lindos no meu dom. Não é isso, é porque começou pequeno, começou sem perspectiva. Sim. Né? Para chegar hoje, ter aquela quantidade de famílias ali, sendo honradas, ouvindo palavras, sendo abençoadas. Olha isso, isso começou por algum lugar. Começou pequeno. Muito pequeno. Começou pequeno. Uma casa. Sabe? Outra experiência que a gente vem acumulando, experiência do reino. Começou um grupo pequeno lá na cidade de Nova Friburgo. Nesse período, né? Nessa transição toda, um grupo começou ali. E nós começamos a dar suporte, começamos a ajudar. E é difícil, porque é uma cidade distante, né? E tem as suas demandas, tem a sua cultura. E começou aquela coisa. Então, durante as semanas, eu tirava um dia da semana para estar ali, sabe? Ou era quinzenalmente, estando ali, né, naquele lugar, para dar suporte àquele líder, ou quando eu conseguia, eu tentava ir até toda semana. Principalmente no momento mais pro final, né, mais, tipo assim, de 3 anos pra cá, eu comecei a conseguir com mais frequência ainda, quinzenalmente e por semana, sabe? Eu via a demanda, então poderia não ir, mas eu me esforçava, eu acompanhava, eu fazia live, sabe, aquela coisa de estar perto do líder pra ele não se sentir sozinho. Hoje nós temos uma igreja plantada. Eles desanimaram por vários momentos, mas vários momentos. O meu telefone pipocava. Não vai ter, não vai dar, estamos longe, ficamos aqui, já estamos 5 anos com o grupo, 5 anos com o GC, o grupo pequeno acontecendo ali naquela cidade, e a gente chegava cedo para poder ter um tempo com os líderes, para poder jogar ânimo nele, para poder dar palavra, e a palavra que, uma das últimas palavras, Gabi, que eu ministrei lá, é que eles cobravam muito uma igreja. Eles cobravam muito, queremos a igreja, porque já chegou a ter 100 e poucas pessoas reunidas no grupo semanalmente, entendeu? Muita gente, reunido dentro de um clube, sabe? Então era de fato eram muitas pessoas. E batizando, aquela coisa, vindo pra cá batizar, servir, e eles cobrando muito, queremos. Eu falei, vocês têm todo o direito de querer, orem a Deus. Mas aí eu falei pra eles o seguinte, só que vocês estão se esquecendo de uma coisa, é que vocês já são igreja. Vocês estão querendo a placa, mas vocês estão se esquecendo que vocês já são. Então, se vocês já são, vivam como alguém que já é. Sim. Então, peraí, então vocês estão querendo um prédio, uma placa, todo uma secretária para dizer que vocês são? A igreja, ela já é, porque a igreja somos nós. E se tiver que ter um
prédio, e se tiver que ter uma placa, isso vai ser uma consequência. E eu comecei a bater em cima dessa palavra que Deus me deu para eles. Aí a coisa se acalmou um pouco, e na hora que a coisa deu uma acalmada, o prédio veio, a placa veio. Aconteceu assim na cidade de Nova Friburgo, onde a gente deu esse suporte durante 5 anos. Não é da noite pro dia não, meu querido líder que está assistindo agora. Nós fizemos o mesmo na cidade de Petrópolis. E na cidade de Petrópolis, eu ia às sextas-feiras para a casa de um irmão, para abrir esse grupo pequeno ali na casa daquele irmão. E esse grupo, as pessoas se tornaram membros, começaram a vir para a igreja, a coisa aconteceu e foi fluindo, e teve desafio, teve dia de chegar lá e não ter tanta gente, tinha dia de chegar lá e ter muita gente. Pegando serra, hoje tem uma igreja plantada lá. Foram 2 experiências que eu vivi interessantes de como vale a pena acreditar nos pequenos começos. Então, a gente já está indo pro momento final, mas o que eu carrego disso tudo? Essa transição valeu muito a pena. Porque eu entendi que o principal para Deus era realmente o relacionamento com as pessoas e a transformação das pessoas. Sabe, Gabi? Então hoje, se eu já defendia, hoje eu defendo ainda mais. Qual que é, na minha opinião, a chave para finalizar agora, a chave para uma igreja crescer? Cuida das pessoas. Cuida das pessoas. Se preocupe menos com a estrutura e se preocupe mais com as pessoas. Exatamente. Se preocupe mais em levantar líderes e fazer esses líderes se tornarem apaixonados por gente. Porque o dia que o prédio tiver um problema, se reúne com eles até no meio da rua. É verdade. O dia que esse prédio tiver problema, se reúne e espalha esse grupo num monte de casas. É verdade. O prédio pode acontecer alguma coisa, mas com as pessoas consolidadas, preparadas, você reúne em qualquer lugar. Verdade, em qualquer sabe? Então, lugar. Assim, hoje a minha palavra de estímulo para esse irmão que está assistindo nós estamos falando de alguma coisa que tinha tudo para não ser, mas Deus fez acontecer, né? Deus trouxe vida, sabe? E hoje nós estamos... Que momento que nós estamos hoje? No momento de colocarmos ainda mais a mão na massa, de entendermos que não se trata de números, se trata de pessoas. Top. E a gente, né, tá terminando aqui agora, mas eu queria que você falou, se trata de pessoas. Eu acho que a gente precisa, as pessoas precisam voltar, né, àquela chama do amor, porque quando a gente entende quem Jesus é pra gente, não tem como você não fazer aquilo que ele planta esse amor em nós. Então, o chamado de cuidar de cada um, ele vai acontecer porque eu entendo como bate o coração de Jesus, né? As pessoas se fecham porque eles ficam muito egoístas, né? Muito distantes, né? Então, eu queria que a gente terminasse esse momento você fazendo uma oração. Amém. Olhando para ali, fazendo uma oração nesse momento. Para pessoas que precisam voltar a sentir o que é esse amor do Senhor pela sua vida e pela vida das pessoas. Amém. A gente vai terminar esse podcast totalmente diferente. Já viu, né? Que já eu faço. Totalmente. Amém. Né? Mas eu queria que você orasse. Então, se você já viveu uma realidade, se você já investiu no reino, se você já fez alguma coisa na casa de Deus, se você já se sentiu um dia impulsionado e hoje você está desanimado, essa oração é para você. Porque não se trata da tua perfeição, mas da tua disponibilidade. E aí Deus vai te tratando. E hoje nós queremos declarar que você vai ser renovado, incendiado novamente. Estou velho, estou ultrapassado. Olha, querido, Deus ainda vai te usar de uma forma poderosa se você se tornar alguém disponível. Então, se você estiver aí do outro lado, feche os seus olhos e vamos orar. Amém. Pai, nós queremos, Pai, encerrar essa gravação, liberando uma palavra de bênção para quem está lá do outro lado assistindo. Talvez assistindo a um trecho, a um corte, talvez assistindo no YouTube, eu não sei. Mas que essa palavra ela possa tocar a muitos. Que essa palavra possa arrancar as pessoas do fundo do poço. Aquele líder, Pai, que já não flui, que já não frutifica, que está desanimado, que já se cansou da instituição, que já não tem o ânimo de ir pegar o seu carro, o seu ônibus, o seu táxi ou a pé e ir para a igreja como ele
fazia com tanta alegria tempos atrás. Nós juntos profetizamos. A alegria vai voltar. O vigor vai voltar, o fogo vai acender, porque uma brasa ela precisa estar junto do braseiro, porque senão ela se apaga. Nós profetizamos sobre esse irmão, sobre essa irmã, que eles serão totalmente levantados, transformados, tocados pela tua glória e pela tua presença. E voltarão a dar frutos, voltarão a crescer, voltarão a avançar, a sentir a alegria e o vigor da tua presença. Amém. O vigor do ministério, de estar fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Renova esse irmão, renova esse pastor que talvez esteja nos assistindo, renova esse líder de jovem, renova esse líder de louvor, renova esse discipulador, Pai, esse diácono, esse presbítero aí que possa estar nos assistindo. Senhor, traga o renovo, porque se o Senhor tem feito na nossa vida e não somos perfeitos, o Senhor pode fazer na vida dessas pessoas também. Essa é a nossa declaração, a nossa palavra de avanço, de fé e de conquista sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Gente, que esse podcast possa ativar você, possa despertar em você aquilo que tem de mais precioso, aquilo que o Senhor, né, colocou de mais precioso. Te agradeço, Amém. né? Amém. A gente aí tem outros projetos, outras coisas acontecendo. Então, queria agradecer esse tempo. Amém. E que Deus abençoe sua vida. Vamos olhar para lá. Um abraço, gente. Deus abençoe.